Vamos começar então analisando a estrutura das discordâncias nos cristais mais simples, que seriam os cristais CFC ou A1. Como a gente viu anteriormente, a gente tinha o escorregamento acontecendo preferencialmente em direções compactas e em planos compactos. Então, para o meu CFC, o meu vetor de Burgers mais importante, o que vai estar ativo na grande maioria dos casos, são os da família 110. Então, se eu pegar a metade aqui do 110, eu tenho um vetor de Burgers. E o meu plano preferencial, meu plano compacto, são os planos da família 11, que eu tenho 4 aí escolhas de planos de escorregamento mostrado aqui embaixo. Vamos olhar um pouco melhor como é a estrutura desse plano 1. Abrir aqui no programa Vesta uma estrutura CFC. Vamos tentar entender um pouco como é a estrutura dos planos que essas discordâncias então vão se mover, né? Que é os planos 1, são os planos de escorregamento do CFC. Vamos pegar aqui essa célula CFC aí que a gente viu e repetir ela 3 vezes em cada direção. Então aqui a gente teria uma supercélula, né, composta aí por 3 células unitárias CFC em cada direção, então tem um total aqui de 27 células unitárias CFC. Bom, os nossos planos 1, eu vou marcar eles aqui. Então esses são os nossos planos da família 1. E o que eu queria mostrar e relembrar para vocês é, primeiro, se a gente olhar nessa disposição, a gente vai ver aqui um padrão triangular, né? Ou se a gente olhar uma disposição maior hexagonal dos átomos distribuídos nesse plano. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês e relembrar é que a gente tem três planos diferentes aqui, né? Se a gente olhar nessa direção 1. Então, acho que o melhor jeito é a gente colocar esses átomos como bolinhas cheias. E o que a gente vê é que os átomos desse plano azul não estão alinhados com o do plano vermelho, não estão alinhados com o do plano rosa. Né? Então, a gente consegue ver aqui que esse átomo do plano azul vai entrar aqui nesse meio onde esse triângulo aqui se encontra, esse átomo azul vai se colocar aqui, ele não está alinhado com nenhum átomo do plano rosa. Então, para ver isso, é mais fácil a gente ver. Então, se a gente pegar esse átomo aqui, ó, ele tem um correspondente nesse plano rosa aqui embaixo. A hora que a gente olha nessa direção, a gente vê que eles se alinham. Então, olha lá, olha aquele átomo, certo? A hora que a gente olha nessa direção, eles se alinham. Mas percebe que a linha que conecta os dois não cruza nenhum átomo, nem no plano azul, nem no plano vermelho. Né? Então, então, a gente tem esses três planos aqui, que a gente chama de empilhamento ABC, que é distinto do hexagonal, que tem aquele empilhamento AB-AB. Bom, então os planos de escorregamento aí, os planos 1 da família CFC, eles seguem esse empilhamento A, B, C, e A, B, C, A, B, C, e entendam então que o A, o B e o C todos são planos 1, mas eles têm átomos em posições ligeiramente diferentes de baixo, né? Então, se por algum motivo eu tiver alguma região do meu cristal em que eu tenho uma interrupção dessa estrutura ABC, ABC, eu tenho o que eu chamo de falha de empilhamento. Né? Eu tenho aqui a minha sequência de empilhamento ABC, ABC, só que aqui, de repente, eu tenho uma região que aqui, ao invés de eu ter um ABC, eu tenho um ACA. Então, eu fico CACA. Se a gente pensar, isso seria equivalente para o cristal CFC, aí eu tenho uma pequena região aqui dentro do meu cristal com uma estrutura hexagonal compacta, né, que seria essa região com empilhamento AB-AB, né, seria o que eu teria aqui. Percebe que eu ter, então, essa falha de empilhamento, ela pode terminar dentro do cristal ou ela pode se estender até os contornos de grão, o fim do cristal. Tá? O grande ponto é que se ela termina dentro do meu cristal, percebe que eu tenho uma região aqui que nada mais é do que uma discordância. A gente vai falar mais sobre essas discordâncias que formam as falhas de empilhamento. Antes eu queria só ressaltar então que essas falhas de empilhamento, elas são falhas mesmo, né? O meu cristal, são defeitos no meu cristal. Ele não queria ter essa estrutura, mas localmente ele acaba assumindo essa estrutura por algum motivo. A gente vai discutir alguns motivos pelos quais essas falhas de empilhamento podem vir a se formar. E essa falha de empilhamento, ela pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca. Então, uma intrínseca seria
formada pela falta do plano de um plano atômico, que nem aqui tem essa região faltando um plano atômico, e uma falha de empilhamento extrínseca seria a gente forçar um plano extra lá no meio. Então percebe que aqui viria A, B, C, A, C, B, C, A, B, C, A, B, C. Então percebe que longe da falha de empilhamento tudo está normal, é só perto dela que ocorre, né, essa distorção aqui. Aqui a gente está olhando uma fatia desse plano. Logicamente ela vai se estender aqui para cima e para baixo do plano. Então ela é um defeito que vai ter uma certa área, né? Então essa área, né, é um defeito, vai gerar uma energia de falha de empilhamento, que vai ter a unidade aí de joules por metro quadrado, tá? Então é um defeito superficial, assim como um contorno de grão, que vai ter uma energia associada a ele. Os metais CFC vão ter energias de falha de empilhamento muito diferentes. Alguns vão ter energias muito baixas, que nem a prata. Alguns vão ter energias de falha de empilhamento muito altas, como o alumínio. A gente vai ver que isso é extremamente importante para o comportamento mecânico dos materiais CFC. Então vamos entender um pouquinho melhor essas falhas de empilhamento e a relação delas com um tipo de discordância parcial. Tá? Existem outras, mas a gente vai focar nessa aula aqui em um tipo específico. Então, vamos analisar uma porção aqui do meu cristal que sofreu, que está com uma falha de empilhamento. Bom, se a gente olhar na região, então, que ela é um cristal perfeito, então a gente está olhando naquela região que ela não possui a falha, a gente tem ali o nosso empilhamento ABC, aqui em cima. Então, se a gente olhasse mais para cima, teria outro átomo imediatamente acima desse nas posições rosa, outro nas posições azuis, outro na posição, na posição verde, outro na posição azul, e assim sucessivamente, ABC, ABC, ABC. Na região específica da falha de empilhamento, a gente olhando de cima lá, ele vai ter aí uma camada atômica que está com um empilhamento errado, né? Que está com esse empilhamento ABA. Né? B, depois ele volta para cima a seguir a sequência normal. É só uma região aqui estreita do meu cristal, né, que vai estar com essa falha de empilhamento. Então, eu tenho aqui nesse plano, que é o meu plano de escorregamento, o meu plano 1 que a gente viu agora há pouco, eu tenho aqui uma camada de HCP e para lá e para cima e para baixo, meu cristal volta a ser perfeito. Eu volto a ter meu empilhamento ABC, ABC, ABC. Então, essa região aqui que separa, no meu plano de escorregamento, o meu cristal perfeito dessa minha camada falhada, né, que nesse caso coincide de ser igual à estrutura do HCP, é nada mais nada menos que uma discordância parcial. Então, por que eu estou chamando essa discordância de parcial? Bom, a gente viu que uma discordância ela vai pegar um ponto da rede, né, e deformar ele em B. E a gente sempre pegou o nosso B como sendo um ponto que sai de um átomo de uma posição atômica da rede e joga em outra posição atômica da rede similar. Né? Então, por exemplo, aqui nessa estrutura do cristal perfeito, um vetor de Burgers de uma discordância perfeita sairia do centro desse átomo aqui e chegaria no centro desse átomo aqui. Né? Seria aí metade da direção 1, 0 que a gente viu. Só que se a gente tentar analisar aqui por essa figura qual que é o vetor de Burgers dessa discordância parcial aqui, a gente não pode pegar, a gente não está pegando esse átomo e jogando ele na mesma posição, na posição equivalente. A gente está pegando esse átomo, né, depois da falha de empilhamento lá, da discordância parcial, desculpa, e jogando ele como se fosse na posição de um átomo lá da família, da camada A. Né? Esse átomo aqui era para estar na camada C. Então essa discordância está transformando esse plano, né, num plano com outro empilhamento. Né? Então essa discordância aqui ela não é uma discordância perfeita porque ela não está pegando um átomo e jogando numa posição equivalente. Ela está jogando esse átomo numa posição não equivalente. Por isso que quando a gente tem uma discordância parcial, ela modifica a estrutura ao redor dela, que é o que não acontece com uma discordância perfeita. Tá? Então, o vetor de Burgers dessa discordância aqui, se a gente fizer uma análise aqui cristalográfica, né, esse átomo aqui, ele estaria aqui nessa posição aqui onde esses triângulos dos átomos verdes aqui se encontram,
mas ele não está nesse vale aqui, ela foi para o vale do lado, que é o vale onde os átomos roxos estão ficando. Então esse átomo aqui está exatamente alinhado com o átomo roxo lá de baixo. Então esse deslocamento aqui, a gente já vai ver isso com mais detalhes, nada mais é do que 1/6 da direção 1, 2. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro mais para frente. Na figura do slide passado, esse cristal continuava aqui para baixo e aí eu tinha outra discordância parcial. Né? Então aqui eu estou só mostrando metade. Né? Então a minha segunda discordância parcial também ia ter um B da família 1, 2, não ia ser o mesmo B, mas ele ia consertar a falha de empilhamento que que essa primeira discordância parcial gerou. Então, duas discordâncias parciais aí, dependendo do B delas, elas podem ir lá uma primeiro e criar a falha de empilhamento, a segunda vai lá e conserta essa falha de empilhamento, eu volto a ter um cristal perfeito. Qualquer discordância que não seja uma discordância perfeita vai gerar uma falha de empilhamento. Aqui a gente vai ver um tipo específico chamado parcial de Shockley. Mas existem várias outras discordâncias parciais além da de Shockley. Por exemplo, a de Frank, que a gente não vai ver em muito detalhe. Vamos olhar então essa discordância parcial e a estrutura de uma maneira um pouco diferente. Bom, a gente tem aqui então os nossos planos 1, 1, 1, que os planos 1, 1 em si têm esse empilhamento A, B, C, mas se a gente traçar aqui perpendicular a eles, então essa linha aqui que eu estou desenhando, são exatamente planos da família 1, 1, 0, tá? Vocês conseguem ver que esse plano não é compacto, tá aqui a minha direção para baixo, né? Os átomos se tocam em uma direção 1, 1, 0, então esse plano perpendicular aqui, que eu estou marcando, por exemplo, com essa linha tracejada azul, é um plano da família 1, 1, 0. Agora, vocês podem reparar que falando agora dos planos 1, 1, 0, eles têm um empilhamento AB, AB. Ó, a gente pode ver que a gente tem um plano aqui. Esse plano laranja, o átomo não cai em cima da mesma posição do plano azul. Né? Então seria como se fosse esse é o plano A, esse é o plano B, aí aqui eu volto a ter o plano A, B. Então, apesar os planos 1, 1 tem esse empilhamento ABC, mas os planos 1, 1, 0 tem empilhamento AB, AB, AB. Então, se eu quiser pôr uma discordância completa aqui nesse material, né? Então, meu B aí seria dessa direção 1, 1, 0, né? Ligaria esse átomo nesse. Vamos imaginar que eu tento forçar aqui uma camada atômica que ela termina aqui, né? Seria a ideia daquela linha de discordância em cunha. Então, percebe que eu tenho que inserir aqui dentro desse cristal, né? Tanto um plano do tipo A quanto um plano do tipo B. Né? Então, se a gente olhar essa linha de discordância agora, ao invés de pensar nos planos 1, 1, a gente pensar ele nos planos 1, 0, se a gente olhar ela de frente, então essa linha de discordância em cunha seria equivalente a olhar ela dessa direção aqui. A gente tem aqui planos do tipo A, B, e aí, quando a gente tem a nossa discordância perfeita aqui, a gente coloca esses dois planos, o A e o B ali, e depois continua com o nosso empilhamento normal. B, AB, certo? Agora, a ideia, então, de uma coisa muito comum que acontece, então, com materiais CFC, é que não necessariamente essa discordância, que é uma discordância perfeita, esses dois semiplanos aqui do tipo A e B, né, que os dois juntos fazem a discordância ser perfeita, não necessariamente eles precisam estar juntos. Eles podem estar separados. Qual que é o problema de eu separar os dois? Bom, o problema é que juntos eles fazem um plano do tipo 1, 0. Se a gente separa os dois, a gente cria entre eles uma falha, né, que é exatamente a mesma falha que a gente viu, a falha de empilhamento. Então, para eu ter então aí uma discordância completa, eu preciso de um semiplano aí do tipo A, um semiplano do tipo B. Se eu então separo esses dois semiplanos, a região entre eles, né, para eu continuar meu empilhamento em cima e embaixo perfeito, eu crio aqui uma região falhada, que ela muda o empilhamento local, então ela muda a estrutura do plano que ele está vindo A, depois dessa falha ele vira B. Então por que uma discordância gostaria de, por exemplo, fazer isso? Bom, a gente pode pensar primeiro em termos da lei de Frank que a gente viu.
que a energia de uma linha de discordância ela vai ser proporcional a b quadrado. Bom, então tentem calcular qual seria o b quadrado para a discordância perfeita e para duas parciais de Shockley, né? Então, eu tenho essa linha de discordância aqui se dissociando em duas parciais. Então, tá aqui o meu b da minha discordância dissociada, que a gente acabou de ver, e aqui o meu b da minha linha de discordância perfeita. Então, vocês vão ver que a linha de discordância perfeita, o b quadrado é a ao quadrado sobre 2, né? A sendo parâmetro de rede. Enquanto que o da parcial de Shockley, cada uma vai ter um b ao quadrado igual a quadrado sobre 6, ou seja, as duas juntas vai ser 2 vezes isso, a ao quadrado sobre 3. Então percebe que duas parciais de Shockley têm uma energia menor do que uma discordância perfeita. Isso faz com que a linha de discordância, de ponto de vista energético, ela vai querer se dissociar, ela vai querer se separar em duas parciais. Mas a gente vai ter alguma coisa aí segurando essas linhas de discordância para não se separarem muito, que é exatamente a energia de falha de empilhamento. Então no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre isso, bem como o efeito que isso tem no escorregamento dessas linhas de discordância.